E aí, galera, beleza? Então, bora estudar calorimetria? Hoje a gente vai tratar daquilo que o calor provoca nos corpos que participam da transferência de energia térmica. O que acontece com o corpo quando ele ganha calor ou perde calor? O que pode acontecer com esse corpo? Bom, nós temos muitas mudanças que a transferência de calor pode provocar nos objetos. Mas todas as mudanças que podem acontecer, mudança na cor, mudança na forma, mudança no tamanho, na densidade, na condutividade elétrica, na condutividade térmica, todas as mudanças que a transferência de calor pode provocar nos objetos são decorrentes de duas coisas importantes. A troca de calor nos corpos pode provocar duas coisas fundamentalmente: mudança de temperatura. Então, os corpos que trocam energia podem aumentar ou diminuir a temperatura, aquecer ou resfriar, e podem também mudar o estado físico em que esse objeto se encontra. Lembrando que os estados, clássicos, sólido, líquido e gasoso. Uma coisa importante é que quando se consideram substâncias puras, água pura, metais puros, quando acontece uma mudança, por exemplo, mudança de temperatura, a outra não acontece, que é a mudança de estado, e vice-versa. Então, substâncias puras ou mudam de estado quando trocam calor ou mudam de temperatura. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer agora é identificar as características dos objetos que determinam o seu comportamento térmico, quando ocorre mudança de temperatura ou quando ocorre mudança de estado físico. Então vamos começar assim. Qual é a característica que diferencia um objeto do outro quando a troca de calor altera a sua temperatura? A identificação dos objetos no que diz respeito à mudança de temperatura nós chamamos de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é a característica dos corpos que vai informar como que esse corpo se comporta quando ele troca calor com outros, cede calor ou recebe calor, e essa troca provoca mudança de temperatura. Então, a capacidade térmica é a relação entre quanto de energia ele tem que receber ou ceder e qual a mudança de temperatura que isso provoca. Ou seja, a gente escreve a razão entre a quantidade de calor, a divisão entre a quantidade de calor que o objeto trocou e a variação de temperatura que esse objeto apresentou. Claro, como eu falei, quando ocorrer mudança de temperatura. Então, por exemplo, imaginem que um objeto qualquer, esteja a 20 graus Celsius. Então, a temperatura dele, 20 graus Celsius, uma temperatura inicial. Esse objeto fica sujeito a uma fonte de calor, a uma fonte térmica que fornece para ele uma quantidade de calor que a gente vai colocar aqui 500 calorias. Então ele recebe 500 calorias de energia. E imaginando que essas 500 calorias vão provocar um aumento na temperatura dele, ou seja, ele não vai mudar de estado físico, a temperatura dele passa a ser, por exemplo, 70 graus Celsius. Só para a gente fazer um exemplo aqui, usar um exemplo para ficar bem fácil da gente entender a parte matemática da coisa. Então, ele sofreu uma variação de temperatura e essa variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Estava a 20 graus, foi para 70, então sofreu um aquecimento de 20 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica desse corpo? É só a gente dividir quantas calorias ele recebeu, 500 calorias, e qual o aquecimento que sofreu, 50 graus Celsius.
Fazendo essa divisão, 500 dividido por 50 dá 10 calorias por grau Celsius. Então, a cada 10 calorias que esse objeto tenha recebido, a sua temperatura aumentou em 1 grau Celsius. Então, são 10 calorias para cada grau Celsius. Aqui a gente pode pensar que tem o número 1 aqui embaixo, né? Então, são 10 calorias para 1 grau Celsius. E o 1 no denominador a gente costuma não escrever. Então, essa seria a capacidade térmica desse objeto que eu imaginei aqui como exemplo para a nossa análise. Tá certo? Bom, uma observação importante que a gente precisa fazer aqui é a seguinte. Imaginem que esse objeto possua 20 gramas. Essa é a massa do objeto, 20 gramas. Cada grama desse objeto, cada unidade de massa dele, recebeu uma quantidade de energia. E os 20 gramas, ou seja, o objeto todo, sofreu um aquecimento de 10 graus, de 1 grau Celsius para cada 10 calorias que recebeu. É claro que se 1 grama desse objeto estava a 20 graus Celsius e recebeu calor, levando ele para 70 graus, cada gramazinho sofreu o aquecimento de 50 graus, porque o objeto todo sofreu esse aquecimento. Então, se a gente pegar essa energia que ele recebeu e dividir pela quantidade de matéria que a gente tem, ou seja, se a gente pegar a capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius e a gente dividir por 20 gramas, a gente vai saber quanto cada grama recebeu para sofrer o aquecimento. Então, a gente vai ter 10 calorias por grau Celsius dividido por 20 gramas. Vai ser 10 dividido por 20, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Reparem que cada grama recebe meia caloria, as 20 recebem, ou os 20 recebem 10 calorias no todo e o objeto todo aquece 1 grau. Para aquecer mais 1 grau, cada grama vai receber mais meia caloria, o objeto todo recebe mais 10, aquece mais 1 grau e assim por diante. Então, independentemente da quantidade de gramas que houver aqui, da quantidade de matéria que houver, cada grama terá esse comportamento térmico. Então, eu tenho meia caloria para cada grama aquecer 1 grau. Essa informação, então, que a gente obteve, diz respeito não mais àquele objeto, e sim a cada unidade de massa daquele objeto. E quando a gente fala de unidade de massa, nós estamos tratando da substância de que esse objeto é feito. Então, a gente deixa de caracterizar o objeto e passamos a caracterizar a substância, cada unidade de sua massa. Então, se eu tiver 10 gramas, 20 gramas, 1000 gramas, não importa. Cada grama terá sempre o mesmo comportamento térmico de receber meia caloria para aquecer 1 grau Celsius. Então, isso que a gente definiu aqui se chama calor específico. Então, a gente pode definir assim: o calor específico é a identidade térmica da substância. E como é que a gente obtém o calor específico? A letra que a gente vai utilizar é a letra C minúscula. Aqui a gente vai usar a letra C maiúscula, tá? Então, o calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa do objeto, para que a gente então tenha o comportamento de cada grama, ou seja, de cada unidade de massa. Então, o calor específico é a capacidade térmica, ou seja, é o comportamento térmico, mas não mais do objeto, e sim de cada unidade de massa. A gente pode reescrever essa equaçãozinha da seguinte forma: ó.
O calor específico é igual a capacidade térmica está aqui, ó, é igual a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Então, quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. E aqui a massa continua no denominador, vamos escrevê-la de novo aqui. Então a gente pode escrever a equação para o cálculo do calor específico da substância a partir dessa fórmula, que é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura vezes a massa. Pega esses dois termos que estão aqui, vamos passar eles aqui multiplicando, e a gente então isola a quantidade de calor na fórmula, como os livros gostam de trazer. Então a quantidade de calor vai ser igual ao produto da massa que passou multiplicando, vezes o calor específico da substância, vezes a variação da temperatura que o objeto sofreu. Então a gente, com essa formulazinha, consegue calcular a quantidade de calor que um objeto recebeu ou cedeu. Para cada grau de temperatura que ele muda, a gente então coloca nessa formulazinha e acha a quantidade de calor como sendo o produto da massa do objeto pelo seu calor específico vezes a variação da temperatura. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Lembrando, hein? A capacidade térmica representa o comportamento térmico dos corpos, enquanto o calor específico é a capacidade térmica de cada elemento de massa, de cada unidade de massa. Ou seja, o calor específico, como o nome está dizendo, é específico de cada substância. Então tem a água, tem o ferro, tem o alumínio, tem o óleo, tem o ar, todas as substâncias possuem os seus calores específicos. Agora, os corpos, ou seja, 1 litro d'água, 10 kg de ouro, 5 kg de água, tem as suas capacidades térmicas, porque a gente então está tratando do corpo e não mais da substância. Beleza? Bom, vamos fazer algumas questões tratando de calor específico e capacidade térmica e a gente vê na sequência o comportamento térmico dos corpos, mas quando ocorre mudança de estado físico. Falou? Então beleza, até já!